Olá, ouvintes! Quem fala aqui é a Camila e sejam bem-vindos a um novo episódio do Biblioquê Podcast, o teu podcast sobre biblioteconomia e ciência da informação. Melissa, tá na escuta? É. Melissa, antes de eu passar a palavra para ti, eu queria fazer uma breve descrição física, tá bom? Eu sou uma mulher com traços indígenas, morena, cabelo curto e liso até os ombros. Estou hoje com um vestido florido e preto ao fundo e gravando esse podcast com uma parede branca atrás de mim. Oi, Camila. Olá, ouvintes. Eu sou a Melissa. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelo cacheado curto e eu tô usando um vestido do Hora de Aventura, não ironicamente. E no episódio de hoje, iremos conversar sobre um tema super bacana e totalmente interessante que deveria ser falado sempre, que é sobre a ciência feita por nós mulheres. Vamos trazer um pouco de dados históricos, regionais e, claro, trouxemos nome de pesos para essa conversa de hoje, né, Camila? Com certeza, Melissa. Olha só, pessoal, se preparem porque hoje a gente vai trazer um verdadeiro time de futebol para conversar sobre o assunto Mulheres na Ciência, tá bom? E a nossa primeira convidada é a professora doutora Célia Barbalho. A Célia possui doutorado em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Tem pós-doutorado em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação pela UFRJ. E também outras coisitas a mais que, se nós formos descrever aqui tudo, essa mulher já fez muita coisa na vida, então vamos parar por aqui. Professora, seja bem-vinda. Muito obrigada, gente. Então, eu sou a Célia, sou branca, tenho cabelo curto, escuro, mas pela idade já tenho alguns fios prateados, não são brancos. Eu estou em casa, no meu ambiente de trabalho, e atrás de mim tem um mapa mundi, onde eu marco os lugares por onde eu viajei, porque o que eu gosto de fazer muito é viajar. A meta, né? A meta de vida. Parece uma mulher assim, gente. Nossa próxima convidada é a professora doutora Tatiana Brandão, que é doutora em Ciência da Informação pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Rio de Janeiro e também do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, além dela ser nossa professora na Universidade Federal do Amazonas. Bem-vinda, professora. Claro, gente. Primeiramente, eu agradeço o convite da equipe do Biblioquê. Cumprimento e parabenizo a equipe, a professora Daniele Nomata, pela coordenação desse projeto. Para quem me ouve e não me vê, eu sou mulher branca, de cabelos volumosos, curtos, na altura do pescoço e olhos cor castanho claro. Eu estou trajando um vestido azul florido e atrás de mim tem também uma parede branca. Também, para o episódio de hoje, temos representante da ciência feita pelos discentes, que é nossa ex-membro do Biblioquê, que é a nossa querida Tatiane Batani. Ela também é graduanda de Biblioteconomia pela UFAM e faz parte de um projeto muito bacana de iniciação científica. Oi, Tatiane! Oi, gente. Oi, Melissa. Oi, Camila e professoras. Um prazer estar de volta aqui no Biblioquê, agora como convidada. E bom, é isso, a Melissa já fez a minha apresentação, eu sou docente do curso de Biblioteconomia da UFAM. Também faço iniciação científica, a temática abordada essa noite. Historicamente falando, a luta das mulheres na ciência iniciou pelo acesso ao conhecimento, tomando força na segunda onda entre as décadas de 60 e 70. Claro que sabemos que os debates envolvendo a participação na ciência têm sido objeto de estudo e discussão mundiais e se mantém muito atual. Agora falando da vida de vocês, antes de iniciar nessa trajetória acadêmica, nós queremos saber da professora Célia, da professora Tati e da nossa discente Tatiane, como que ocorreu, como que começou isso para vocês? Como foi para vocês terem esse começo na iniciação científica? Se houve um incentivo de terceiros, da própria universidade ou de alguém específico?
Conta pra gente. Bom, como eu sou a mais experiente, eu vou começar contando para vocês que na época, há pouco tempo, quando eu formei, não existia iniciação científica. Isso é uma coisa que surgiu depois depois que eu colei grau, depois que eu terminei. E aí eu fui aprender a fazer ciência, ou aprender a me inserir na ciência, quando eu comecei a fazer a pós-graduação. Aí eu já atuava como bibliotecário, então foi quando eu comecei a minha iniciação científica. E se especializou, né? Foi tomando outras áreas, com mestrado, depois com doutorado, com pós-doutorado, com a minha atividade docente, enfim. Foi assim que começou para mim assim, o namoro entre eu e a ciência. Interessante, né? Porque geralmente a pessoa tem uma influência muito da iniciação científica, que são programas frequentes nas universidades públicas. Com a professora Célia foi diferente, então, será que tem um contraponto aí das outras convidadas? Bom, eu fico feliz que esse papo conosco comece justamente com essa pergunta, porque já que é uma edição que busca falar da participação das mulheres na ciência e também exaltar todo o seu esforço de buscar ocupar o espaço acadêmico, é importante também que se destaque a importância das próprias mulheres que ocupam esse espaço oportunizarem, encorajarem e incentivarem novas mulheres. Para eu caminhar nesse espaço acadêmico, a professora Célia Simonete Barbalho, assim como outras professoras que fizeram parte da minha formação, tiveram que abrir os caminhos. E a professora Célia foi a principal incentivadora da minha carreira acadêmica e com ela que eu iniciei na pesquisa científica, ainda na graduação. Ela, para mim, aproveitando o momento que ela está aqui conosco, é um exemplo de mulher que ocupou esse espaço muito bem, de forma brilhante e principalmente puxando outras meninas, mulheres, para também ocuparem esse espaço. E aí eu aproveito o momento para demonstrar aqui a minha profunda gratidão e admiração por todo o trabalho que a professora Célia tem realizado todos esses anos, e aí cumpre salientar, né, a partir da fala dela, que ela de fato foi pioneira na pesquisa científica, pelo menos na Escola de Biblioteconomia do Amazonas. Ela foi a primeira doutora do curso de Biblioteconomia da UFAM. Pode chorar agora, Célia. Pois é, aí eu emociono, né, com essas coisas, né, gente? Não tá certo, não. Eu fiz uma fala bem breve para ser sucinta, ela vem com esse discurso lindo todo. Mas assim, realmente, quando eu passei a ser docente do Departamento de Biblioteconomia, nós tínhamos começado, a iniciação científica era uma coisa muito nova na universidade, né? E aí nós tivemos uma outra grande mulher que nos incentivou muito, que nos deu assim, um pontapé também, que era professora e que hoje é estrelinha, que é a professora Cassandra Guimarães de Freitas. Então foi por ver a Cassandra atuando, né, com a iniciação científica, é que eu me animei me inspirei, vamos dizer assim, para fazer iniciação científica, tá? Que eu já tinha passado pelo meu processo de pós-graduação, mas não em nível de mestrado, mas de qualquer forma entrar na carreira docente me exigia essa competência. A fala da professora Tatiana me representa demais, né? Ela comentou que é preciso, né, que outras mulheres abrissem esse caminho para que está trilhando agora. No meu caso, eu já tinha feito uma iniciação científica, professora, sobre outra temática. Eu gostei, né? Aí a professora Dani, que infelizmente não está presente na gravação de hoje, ela me convidou para trabalhar essa temática de mulher e ciência. E eu fiquei muito feliz, porque era uma temática que me interessava mesmo, mas que eu nunca tinha pensado em como aplicar isso dentro da biblioteconomia. E as professoras, as três, abriram assim, um caminho. Hoje eu sou apaixonada por ele. Minha trajetória ainda é pequena, né? Eu estou começando e quero um dia aí seguir um legado tão bonito quanto o das convidadas de hoje, a professora Célia e a professora Tatiana. Uma coisa que eu achei interessante agora é como a mulherada tem inspirado a outra mulherada para entrar na ciência. Acho que a gente precisa muito mais disso. Da representatividade. Eu acho que deve existir essa identificação, né? A partir do momento que a professora Tati iniciou na pesquisa científica, em algum momento a professora Célia se viu na situação da professora Tati e, de certo modo, teve uma empatia e percebeu que não,
eu também iniciei do zero, alguém também tem que iniciar, então assim a gente cria um ciclo benéfico para todas as mulheres se influenciarem a iniciar na pesquisa científica. Na verdade, no nosso curso de biblioteconomia, quando a gente começou a fazer iniciação científica, a pesquisação sempre foi predominantemente exercida por mulheres, tá? Porque o curso é um curso predominantemente feminino, né? Mas acontece que não é só isso, porque a iniciação científica, ela parte do desejo do aluno em querer se integrar, na maioria das vezes, né? E é engraçado que as meninas sempre se identificaram e sempre tiveram, assim, sempre muito mais envolvidas com a questão da iniciação científica, né? E daí que realmente, do que a gente tinha de iniciação, saíram as professoras que hoje estão atuando no curso, né? A professora Guilhermina, a professora Tati, a professora Vanusa, a professora Daniele, quer dizer, a professora Sueli. A professora Sueli não foi da iniciação científica, não é? Mas porque quando eu cheguei já tinha se formado. Mas, de qualquer forma, isso foi dando respaldo a elas para que elas pudessem ir construindo essa representação feminina na pesquisa da biblioteconomia, no curso de biblioteconomia, e com isso a gente foi ampliando as possibilidades de ofertar e de fazer ciência com as nossas alunas. Eu lembro que uma vez nós fizemos um projeto, nós tínhamos um projeto muito interessante que nós fizemos sobre bases de dados no estado do Amazonas. E nós fomos fazer a coleta de dados na Embrapa. Lá na Embrapa, lá no quilômetro 38 da Manaus-Tacatiara. Então, nós pegamos um ônibus da universidade e fomos para lá, né? Então, foi muito engraçado. Quando eu olhei o ônibus, a gente praticamente era só menina, né? Realmente, a gente não tinha menina. Né? Talvez por uma identificação delas, né? com a temática, talvez pelo interesse, talvez pela motivação. Não sei, mas que realmente foi um trabalho muito gostoso aquele, e que teve uma participação bem grande das, então, alunas, né? Na época, a professora Daniela era aluna, fui lá para a coleta. Eu não sei se a professora Tati estava nessa coleta, não lembro mais. Eu ia para a coleta, mas eu tive que fazer uma prova que eu fiquei com medo de fazer de segunda chamada. E aí eu acabei não indo. Mas foi Vanusa, que hoje é professora também do curso de biblioteconomia, a professora Daniele, a professora Sueli, e realmente foi bem legal. Eu lamento muito não ter ido nesse dia, mas é porque era a prova da professora Cátia Cavalcante, a gente não pode faltar, né? E depois a gente vai vendo as coisas crescendo, né? Assim, as alunas tomando corpo na questão da iniciação científica, se envolvendo, crescendo, né? A ponto de hoje serem docentes, né? E abrir espaço para novas docentes. Então, o que particularmente me deixa feliz, para novas alunas, perdão, o que particularmente me deixa feliz é saber que a gente construiu alguma coisa e que essa alguma coisa já se desdobrou para outras. Então, hoje, quando eu vejo a nossa aluna Tatiane Batani falar assim, eu fico muito feliz de ter sido convidada pela professora Daniele, isso me deixa triplamente feliz. Por quê? Porque eu pude contribuir um pouco com a formação da Dani, como eu pude contribuir um pouco com a formação da professora Tatiana, e eu já sei que elas vão dar continuidade a esse trabalho. E é uma semente plantada lá no passado, que está sendo colhida agora, e se não existisse a possibilidade dessa iniciação, com certeza não existiriam Vanusas, Tatianas, Danieles. Seriam... E vocês, mulheres maravilhosas, porque eu tô me sentindo muito inspirada ouvindo a fala de vocês até então. Como vocês enxergam o papel da mulher na ciência e vocês veem algum avanço de nós mulheres na ciência? É sabido, né, que os caminhos para as mulheres eles sempre são mais tortuosos, principalmente por nossa dupla jornada. Nós não somos só profissionais, nós somos filhas, esposas, mães que se dedicam muitas vezes a alguns desses papéis e muitas vezes a todos eles, né? Então, ocupar os espaços acadêmicos, se mantendo produtiva academicamente, podendo se dedicar para a ciência como gostaríamos, é uma tarefa muito árdua.
Mas os resultados da produção a gente tem visto nos últimos anos, principalmente nós que temos estudado a produção científica, que daqui a pouquinho a gente vai falar do projeto. Nós percebemos, né, que houve um aumento, né, que há uma participação maior, né, e esses resultados eles nos mostram que mesmo com essa dupla jornada, nós temos conseguido aparecer, contribuir fortemente para uma ciência cada vez mais inclusiva, com mais mulheres e mantendo a qualidade, né? O papel da mulher na ciência ele é fundamental. Em relação ao avanço, eu sou bem otimista. Eu acho que cada vez mais nós temos fortalecido as discussões para a ampliação da atuação feminina na ciência. E, sobretudo, ampliando para as áreas que antes a atuação ela era predominantemente masculina. Vocês sabem, a biblioteconomia, como a professora Célia colocou, tem uma participação maior, né, de mulheres. Mas nós temos áreas, por exemplo, as áreas das ciências hards, né, engenharia, as exatas, onde há uma predominância maior, né, de homens atuando. No entanto, esse cenário ele tem sido meio que desconstruído, principalmente por conta dos estudos e discussão de gênero e construção social do indivíduo. Isso tem favorecido essa mudança de mentalidade de que algumas áreas são para homens e outras para mulheres. No geral, o que eu sinto é assim, já foi mais difícil. Né? Pela minha trajetória, eu posso dizer para vocês assim, já foi mais difícil. Hoje a gente vê uma evolução. Talvez não seja da participação feminina, né? Na ciência. Talvez ela não esteja ocorrendo com a celeridade que nós gostaríamos que fosse. Mas o que se pode perceber é que as mulheres das áreas, mesmo das áreas duras, como a professora Tatiana colocou, elas têm se colocado com muita tranquilidade nessa questão da pesquisa, né? Como pesquisadoras, e sempre, quando se colocam, trazem com elas assim, uma competência tão grande que conseguem fazer um diferencial. Mas realmente, quanto a essa questão do aumento da produção, no nosso projeto a gente percebeu bastante isso, e mesmo aqui no relato da professora Célia, né, que no caso ela mencionou que não existia nem, por exemplo, o projeto de iniciação científica, né, então a ciência ainda estava engatinhando no Brasil, né, e aí hoje em dia a gente já percebe mais essa moção, inclusive com a participação feminina aumentando nesse campo. E vocês percebem, claro, isso considerando a vivência de vocês, tá? Se no ambiente acadêmico, científico, tem abraçado ou influenciado as mulheres a começar a fazer ciência? Olha, no ambiente que eu vivo, eu não sei, eu posso dizer para vocês assim, as pessoas perguntam, você sente essa distinção entre homens e mulheres no contexto da universidade? Eu não sei se é pela minha postura, mas se isso acontece efetivamente, não é uma coisa que eu dê muita atenção, né? Porque justamente a gente precisa ter essa posição muito marcante quando a gente passa a atuar nesses contextos diversos, né? Então, no geral, eu não posso dizer assim, a universidade a gente tem muitos problemas, as mulheres, para atuarem na universidade, porque eu acho que eu nunca dei a chance para que as pessoas me dessem me mostrassem essa possibilidade, não é? Então isso já demonstra a minha postura de luta nas posições que eu vou assumindo quando eu vou assumindo as questões dentro do ambiente da universidade, né? Então eu acho que é da natureza mesmo, nossa. Nós estamos acostumados a lidar com tantas coisas ao mesmo tempo, como a professora Tatiana falou. Acho que a gente já entra num ambiente, mesmo que seja o nosso ambiente de trabalho, a gente já entra com essa postura extremamente proativa, e isso ajuda, do meu ponto de vista, a você enfrentar e a você derrubar algumas barreiras, né? Com relação à produção da ciência, no contexto da universidade também, é muito importante que eu destaque para vocês, assim, eu por 7 anos trabalhei na coordenação, no Comitê de Ciências Sociais Aplicadas, né? Trabalhei no comitê, dando parecer,
E a gente, como se trata de ciências sociais aplicadas, se diz assim, isso vai ser um pouco mais, né, misturado de homens e mulheres e tal. E o que eu posso dizer para vocês é que eu sempre vi a presença feminina muito marcante na área de ciências sociais aplicadas, né? É bem verdade que eu não estou numa área mais dura, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem nas ciências sociais aplicadas outras áreas que tem uma presença masculina muito maior. Mas, de qualquer forma, o que eu posso dizer para vocês é que, ao longo desse tempo, eu tenho visto muitas professoras, muitas pesquisadoras na universidade se colocando e conquistando e mantendo espaços que foram construídos ou que foram conquistados ao longo desse tempo da minha carreira na universidade. Perfeito, professora. É muito, muito válido a gente ouvir a tua visão, porque você já ocupou cadeira de docente, ocupa a cadeira de docente como coordenadora do curso, como coordenadora de grupo de pesquisa. Então, a gente pode... me corrija, tá? Se eu estiver errada com a minha interpretação. Mas a gente pode entender que, por conta de você estar sempre ocupada em fazer as ações dentro da universidade darem certo, que você acabou não percebendo essa certa discriminação por você simplesmente ter um gênero feminino? Eu acho que, na verdade, não foi nem perceber. Eu acho que eu ignorei, para te ser franca, sabe? Eu acho que não vai. Entendi. Isso nunca aconteceu. Aconteceu, pode ter acontecido, mas eu simplesmente ignorei. Porque eu sempre achei muito mais importante a gente marcar espaço e definir a nossa presença ali do que discutir ou debater ou fazer algum enfrentamento. Não ia conduzir a nada, do meu ponto de vista. Então, porque a nossa presença ali estava marcada pela competência feminina de estar ali fazendo pesquisa, né? Então, eu nunca me senti tolhida por nada porque eu sou menina. Porque se alguém um dia me tentou tolir, eu ignorei e atropelei. Bom, eu penso que sim, né? Pelo menos no curso de biblioteconomia eu não tive nenhuma dificuldade. Pelo contrário, as portas estiveram abertas a partir da professora Célia e a coisa tem se ampliado. Mas, eu acho que a gente tem quebrado barreiras, sim. A universidade tem fomentado essa discussão, né, para influenciar, para investir mais na participação, para ampliar essa participação das mulheres. Mas, claro, ainda há um longo caminho, né? Existe uma resistência, mas a ampliação das discussões sobre o que é feminismo, sobre a atuação das mulheres na ciência e também em espaços de poder, que a gente não pode esquecer, né? É importante também que as mulheres ocupem os espaços de poder. Se a gente for pensar, no geral, ainda é muito mais ocupado por homens, né? E a gente precisa lutar para evitar essas desigualdades, né? Mas essas discussões dentro da universidade, elas existem, né, e têm contribuído para reduzir justamente essas desigualdades. Isso é um caminho para se modificar culturas e construir espaços mais igualitários, né? Eu penso que a universidade ela tem produzido isso. Sim. E Tati, tu também partilha da mesma ideia e visão da professora Tati? Sim. Realmente a gente vê hoje minha visão e na minha vivência, os espaços estão com as portas mais abertas, né? Hoje, a partir acho que de 2015 que teve aquela implementação do Dia Internacional das Meninas, Mulheres na Ciência e tudo mais, né? É recente, né? Mas a partir disso também a gente percebe hoje em dia muitos projetos que se preocupam em engajar, né? Fazer essas mulheres iniciarem acadêmico na pesquisa, e também dar visibilidade para pesquisas feitas por mulheres. Então, na minha experiência, realmente eu não tive incentivos, né, a partir das minhas professoras que estão aqui, e também dentro do curso da UFAM, tive muito incentivo e continuo tendo para que eu possa prosseguir dentro da pesquisa. No contexto da universidade, a gente tem que lembrar aqui de uma área dura, que é a ciência da computação, em que elas têm um projeto chamado Cuyantana Ciência, não é?
é justamente a ideia de trazer as meninas para a ciência, né? Por quê? Porque a gente tem uma área da ciência da computação que ela é predominantemente masculina. Acho que nós temos, a universidade tem professoras ali e elas desenvolveram esse projeto. E isso é o quê? É uma forma de motivar a participação das meninas da ciência da computação na ciência. Sim. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade de conhecer o projeto, de acompanhar nas redes sociais, eles possuem o Instagram Cunhantã na Ciência, que vocês podem ali ter acesso às principais informações, às iniciativas que eles produzem dentro do projeto e ficarem a par e até participar, se tornar um membro do projeto. Claro, se você for discente de biblioteconomia, não, de qualquer curso da UFAM, Universidade Federal do Amazonas, e fiquem à vontade para explorar esse projeto. Hoje na universidade nós temos, né, nomes fortes de mulheres nessas áreas. Foi interessante a Célia lembrar da ciência da computação. Nós temos lá a professora Tainara Lautner, né? Tayana Lautner, que de repente até seria uma pessoa interessante também para participar em algum momento do podcast, para falar dessa participação dela enquanto mulher num curso, né? Que a gente sabe que ali tem predominante, eu não diria assim predominantemente, porque eu acho que esse cenário ele está mudando, mas claro, inicialmente era predominantemente masculino. É verdade, Tati, eu acho que predominantemente hoje na sua forte, viu? Eu penso que esse cenário está mudando, sim. Está mudando, né? Mulheres nesses cursos, antes realmente, mas assim, século XXI, essa realidade, ela ainda bem que está se modificando, justamente por conta dessas discussões de feminismo, né, do indivíduo ser construído socialmente, que muitas vezes nós somos construídas socialmente para trilhar alguns caminhos e a gente precisa sair um pouco dessa caixa, né, ultrapassar esses limites. Para podermos discutir a questão da igualdade. Vocês se preocupam em consumir literatura para mulheres e até mesmo fazer o networking entre as pesquisadoras? Nós estamos estudando sobre a temática Mulheres na Ciência, né? Nós temos um projeto institucional hoje, coordenado pela professora Daniele Nomata, mas que tem minha participação da professora Célia. E, assim, quem melhor para falar da atuação, para discutir feminismo, desigualdade de gênero, que as próprias pesquisadoras, né? Então, obviamente que quando nós vamos fazer a nossa revisão, a gente tenta levantar, né? Claro, aí a participação de autoras, e nós sabemos que as autoras hoje que estão no corpus teórico da temática, né? Os pesquisadores que estão no corpo teórico da temática são mulheres, né? E é isso, nós temos, com o projeto, temos pensado mais nessa questão de consumir literatura e fazer esse network também. Temos aí um clube da Luluzinha, né, Célia? É verdade, olha, mas se eu falar para vocês que a minha rede de colaboração, ela é muito, muito, muito feminina, né? Ela é muito com as meninas da ciência da área, né? E não porque não tenho pesquisadores que eu tenha ampla consideração, que eu acho que são pessoas muito competentes na nossa área, na ciência da informação. Mas, no geral, a minha rede é muito mais composta por pesquisadoras do que por pesquisadores, né? Não posso dizer para vocês que isso foi uma seleção natural das coisas, ou que isso foi que isso foi uma seleção intencional. Acho que isso foi uma seleção natural, de proximidade entre nós que pesquisamos. Essa ideia, assim, não, você seleciona mais texto de menino ou de menino? Olha, na verdade, o primeiro momento da seleção, ele é pautado, do meu ponto de vista, ele é pautado naquele autor que é mais forte naquele tema que eu estou pesquisando, né? Na verdade, eu não me preocupo muito, no primeiro momento, se é menino ou se é menina. Mas o que eu posso dizer para vocês é que esse viés do olhar feminino sobre um objeto de estudo, ele traz alguns feelings, não é? Que é bem interessante quando a gente começa a observar esses textos construídos assim. Não dá para dizer assim, o texto feminino, o texto produzido por uma mulher é um texto melhor. Não é isso que eu quero dizer para vocês. O que eu quero dizer é que, às vezes, esse feeling que a gente tem
de tentar compreender um viés, talvez ele seja mais forte, né, do que o que a gente pode imaginar. De qualquer forma, a composição dessa rede na ciência da informação muito feminina, ela é própria da área, não é? Por quê? Porque a gente tem muito mais mulheres do que homens trabalhando na área. E, professora Célia, é muito difícil a gente distinguir, não, vou consumir a literatura feminina do que a masculina, porque geralmente, principalmente nas normas brasileiras, a gente tem como representação de uma referência um sobrenome, então não tem como você fazer a diferenciação se é da mulher ou do homem. A importância que tem ali é você perceber se aquele conteúdo, aquele contexto que está escrito é relevante para a tua pesquisa ou não, né? Então, eu concordo contigo que nesse primeiro momento não tem como a gente escolher o que consumir ou não. Mas é claro que quando a gente tem um olhar com o objeto que a gente está olhando agora, de olhar a produção das mulheres na ciência, é claro que a gente tem trabalhado com mais texto escrito por mulheres do que por homens, né? Porque o olhar, ele é um olhar, como eu posso dizer para vocês, ele é um relato. É claro que ela se pauta em pesquisas, é claro que muito do que a gente está estudando se pauta em dados, tem todo um levantamento de dados, mas de qualquer forma, somos nós falando de nós mesmos, né? Como a professora Tatiana ressaltou no começo, nós temos características muito diferenciadas, né? Então, a gente tem múltiplos papéis, e esses múltiplos papéis, eles realmente nos cobram muito mais, né? Então, eu sou pesquisadora, eu sou dona de casa, eu sou filha que cuida de um pai, então são muitas coisas, né? Outro dia eu recebi uma imagem, achei até muito interessante, era justamente era uma tipo como se fosse aquelas pistas de corrida, né? Aí tinham mulheres de um lado e homens dos outros. Era uma crítica a respeito dos papéis gerenciais ocupados nas empresas brasileiras, né? E aí as pistas destinadas aos homens, elas eram completamente livres. E a das mulheres, elas eram com os obstáculos. Os obstáculos era a máquina de lavar roupa, era o varal, era a pia da cozinha. Quer dizer, realmente isso é verdadeiro, né? A gente queria saber agora um pouco sobre esse projeto, quais são as motivações para continuar, e provavelmente ele ainda vai estar ativo aí por um bom tempo. Qual é a atual etapa que o projeto se encontra e o que vocês esperam do futuro com os resultados, como que ele vai contribuir com esse cenário regional aqui do estado do Amazonas? Bom, a ideia do projeto surgiu em 2019. Eu voltei do doutorado na UFRJ e a minha orientadora, a professora Jaqueline Leta, ela tinha diversos estudos publicados de produção científica a respeito das mulheres. Me chamou a atenção, né, a produção dela sobre a temática, e aí conversando um dia com a professora Dani e com a professora Célia, nós decidimos então que a gente iria estudar, fazer esse levantamento, né, do perfil das mulheres pesquisadoras da região, inicialmente o Amazonas. Mas hoje o projeto ele acabou crescendo um pouco mais. A gente tinha inicialmente a ideia de trabalhar com a UFAM, mas acabou que a gente incluiu aí outras instituições no projeto. A professora Dani acabou institucionalizando, se tornar a coordenadora, né? E aí nós ampliamos a quantidade de instituições. E o projeto hoje ele está muito maior, porque se inicialmente nós tivemos a ideia de pensar, levantar essa produção científica das pesquisadoras, hoje a gente ampliou para também a produção técnica e artística, né? É claro que hoje nós temos alguns projetos de iniciação científica, porque o projeto institucional ele contempla também ali, né, pequenos projetos dentro dele para poder juntos a gente conseguir alcançar as instituições e levantar um volume de dados assim para poder analisar. E temos aí a professora Célia como orientadora, eu como orientadora, a professora Dani como orientadora, todos os projetos que fazem parte desse projeto maior. Estamos ainda em etapa de levantamento de dados e análise. Temos aí, acho que temos 2 anos que a gente está já realizando essa pesquisa. Tivemos alguns problemas por conta da pandemia, né, de alunos que não puderam continuar, e aí isso meio que impactou nos resultados.
mas continuamos com esse projeto e eu penso que estamos caminhando bem, né, Célia? Conseguimos aí já fazer levantamento pelo menos das maiores instituições de pesquisa, né, de ensino e pesquisa aqui em Manaus, no estado já. E a ideia é continuarmos, né? Conseguir sair do estado, quem sabe até para a região. A Tati falou um pouco, né, da história do projeto, e realmente foi um projeto inicialmente pensado por ela, pela Tatiana e pela Dani, professora Daniele, e eu me inseri nesse projeto porque a temática é realmente muito relevante. Então, nós dedicamos o primeiro ano do projeto a testar o nosso projeto, né? Ver se a metodologia que a gente tinha pensado, se ela era uma metodologia adequada, se a gente conseguia isso abarcar aquilo que nós pensávamos. E aí o projeto foi primeiramente executado dentro da Universidade Federal do Amazonas. Então, nós pesquisamos as mulheres pesquisadoras da universidade sobre 3 eixos principais. Professoras, docentes da pós-graduação e técnicos administrativos da universidade, as nossas TAIs, né? Isso nós conseguimos não só construir uma metodologia que nós depois consideramos que ela foi robusta, como também conseguimos compreender, começar a levantar dados para compreender esse universo no contexto da universidade, mas sem poder ampliar esse olhar para o restante das outras instituições. Com a pandemia, e com tudo como a professora Tatiana colocou, com a pandemia, com as situações que nós vivenciamos, nós decidimos ampliar o projeto e começamos a trabalhar com os pesquisadores da área de ciências da vida. Hoje o projeto se expandiu para os institutos de pesquisa que existem na região, no nosso estado, né, principalmente ligados com a questão da saúde. Inserimos a Universidade do Estado do Amazonas, porque aí nós já ampliamos essa metodologia que nós testamos na universidade, nós ampliamos para a UEA, e seguimos pesquisando as demais instituições de pesquisa na área de saúde que existem no estado. Então, aí nós ampliamos para essas instituições e finalizamos a coleta preliminar de dados nessa semana. Então, agora é a hora de a gente se debruçar sobre esses dados para que a gente possa efetivamente construir algum conhecimento a respeito dos dados que nós temos em mãos. E vocês têm uma data, um ano específico que vai finalizar o projeto? Só para a gente se preparar para desmembrar quais são as produções que serão feitas a partir desse projeto. Eu acho que até o final do ano, eu imagino que a gente já tenha resultados mais significativos para mostrar, não é? O GICA se prepara, que é o grupo de pesquisa, se prepara para lançar um livro sobre esse projeto, né? Na verdade, sobre essa temática, e nessa temática inserindo o projeto, né? Então, a ideia é que a gente faça um edital e convide pesquisadores de fora do estado, até de fora do país, que queiram publicar conosco sobre a questão das mulheres na ciência, e para que a gente possa adensar todos esses conteúdos numa obra. E essa obra nós pretendemos lançar no final do ano, que aí ela deve refletir o resultado do nosso trabalho e o resultado e trazer contribuições de pessoas que pensam também sobre as mulheres na ciência no Brasil e fora do Brasil, se nós tivermos alguém de fora do Brasil também para escrever conosco. Legal. A professora Célia teve trabalho recentemente aprovado no Encontro Brasileiro de Bibliometria e Centometria, junto com a aluna Yasmin. Ah, verdade. E vai haver uma apresentação do projeto, né? Já pode publicizar aí que o pessoal vai dar uma olhada. Na verdade, o recorte que eu e Yasmin demos é o recorte, porque, como a professora Tatiana falou, o projeto é um projetão, como a gente chama, é um projeto guarda-chuva, né? E aí, dentro desse projeto guarda-chuva, nós vamos colocando vários projetos. Então, nesse caso do projeto com a Yasmin, nós trabalhamos as alunas de pós-graduação da UFAM. E aí passamos a olhar, fizemos nosso trabalho com relação às alunas, como é que elas se portavam, o que é que elas estavam pesquisando, o que é que elas estavam publicando. E esse trabalho foi aceito para ser apresentado no EBBC, no Encontro Brasileiro de... Tati, fugiu o nome agora. Encontro Brasileiro de... Biometria e Centometria. Centometria, é isso mesmo.
Mas a gente começa a dar luz a esses dados, né? A revelar esses dados, mas ainda é muito incipiente. Por quê? Porque a gente tem muito mais coisa para mostrar. Certo, então vamos aguardar aí a finalização do projeto para a gente ter mais produções sobre mulheres na ciência e contribuir mais ainda com a temática. E quais dicas vocês deixam para futuras pesquisadoras? Bom, eu recomendo acompanhar a trajetória de pesquisadoras que chamem a atenção de vocês. Se aproximar de professoras pesquisadoras na sua instituição, acompanhar a trajetória delas. Comecem também a buscar informações a respeito da iniciação científica, porque o começo de tudo para quem está na graduação é a iniciação científica. É possível que esse interesse seja despertado em uma pesquisa de TCC também. Nós sabemos que o TCC também é uma pesquisa, mas é uma pesquisa mais curtinha, ali de 3, 4 meses. Enquanto que aí na iniciação científica, nós temos aí 1 ano para poder vivenciar a ciência de fato, né? Então, mesmo que você não consiga uma bolsa, mas tente acompanhar um projeto como colaborador, participar de um grupo de pesquisa, pois toda essa vivência ela é importante para que a gente possa perceber se é isso que se quer. E também para começar a construir uma carreira científica, caso essa seja a ideia. É isso mesmo, Tati. Na verdade, assim, eu penso mesmo que essa percepção da metodologia científica, de fazer ciência, ele é inerente à profissão, não é? Porque nós somos eternamente pesquisadores e pesquisadoras, né? Mas, de qualquer forma, é importante, quando você se insere no campo profissional, que você busque compreender as lógicas de construção dessas questões que estão sendo pontuadas para a gente trabalhar, né? Então, é bem importante que você tenha uma postura investigativa e busque dar vazão a ela, né? E isso como é que você vai fazer? Exatamente como a professora Tatiana falou, né? Buscando ver quem faz, quem de docente que faz, que tem uma aproximação daquilo que você gostaria de pesquisar, que você se insira nesse contexto, porque nem sempre você pode ter bolsa, mas tem bolsa também como voluntário. Eu tive muitos bolsistas voluntários, né, que produziram grandes questões ligadas à nossa área, trabalharam com grandes temas ligados à nossa área. Então, o importante é que você se envolva, né? Só para dar um spoilerzinho do trabalho da BBC, que eu sei que vocês estão loucos para falar alguma coisa, né? O trabalho que a gente está levando para a BBC, a nossa pesquisa, ela foi feita, como eu falei para vocês, ela foi feita com as alunas da pós-graduação, e nós tivemos 73% de alunas de mestrado e 27% do doutorado. E uma coisa que eu vou adiantar para vocês é assim, com relação à produção bibliográfica, o que a gente pôde observar é que houve uma queda acentuada na produção bibliográfica em 2020, porque nós pesquisamos 2018, 2019 e 2020, né? Houve uma queda acentuada. Há vários motivos que podem levar a essa queda acentuada. Um dos motivos é a falta de alimentação da plataforma Lattes, que foi onde nós fizemos a coleta. E a outra possível justificativa, ou quem sabe, talvez uma justificativa, é que essa diminuição se dê em função da própria pandemia, porque a pandemia nos trouxe para casa, nos colocou em casa, mas ela passou a cobrar muito da mulher, né? Que a gente já ressaltou. A gente está sentado aqui no computador, mas está ao mesmo tempo cozinhando, lavando roupa, cuidando da casa, cuidando daquilo, ainda mais no momento de isolamento e que a gente teve que contar com a gente mesmo, né? Então, não dá para dizer que essa diminuição na produção bibliográfica, ela se deu por conta disso, mas isso pode ser um dos fatores que tenha levado a essa diminuição. Eu, enquanto ainda sou discente, ainda está muito fresco na minha memória algumas coisas que eu fiz até chegar o momento de fazer no meu curso, na calorada, né, na semana de apresentação da universidade, do curso. O meu curso, a minha coordenação se preocupou em apresentar quais eram os professores que levam com pesquisa, quais as temáticas eles abordavam e tudo mais. Mas aí, no momento que você chega, você ainda está meio perdido com aquele universo novo. Então, eu esqueci algumas coisas e eu lembro que eu fui até a coordenadora
da época e perguntei dela novamente, né? Professora, a senhora poderia me dizer quem são os professores que de pesquisa e tudo mais? E ela prontamente me deu vários nomes. E a partir disso aconteceram outras coisas que os professores mesmo chegavam na gente. Olha, gente, vou abrir PIBIC, essa temática tal, quem tiver interessado, conversa comigo, tal, depois na sala, né? Tanto partia da coordenação, partiram dos professores e mesmo a curiosidade dos próprios alunos de procurar e trabalhar numa temática que tem interesse. Eu, por exemplo, a minha primeira iniciação científica, eu não sabia que a professora, que foi minha orientadora, ela trabalhava naquela temática. Eu descobri, assim, por acaso. Uma professora me indicou para outra professora. Eu cheguei lá e fui ver o currículo da mulher. Gente, ela trabalha com uma coisa que tá na minha cabeça o tempo todo. E vai ser incrível essa parceria. É muito importante mesmo ter essa curiosidade em procurar mesmo saber o que os professores trabalham, né, no que eles estudam. É só sucesso, né? E seguir, né, firme. Depois. Sade. As docentes e os docentes são o nosso principal ponto de influência, né? Então, eles carregam uma carga de influência muito pesada, principalmente quando você é novato e está iniciando no processo formativo do ensino superior. Então, acho que é uma figura muito importante nessa trajetória aí. E, como bem acordado pela Tati, faz muito sentido a gente criar esse network com essas pessoas que estão trabalhando em determinadas temáticas para que futuramente, quem sabe, se torne também um docente, né? Como aconteceu com a professora Tati, com a professora Dani. Enfim, colher frutos. Meninas, mulheres, nós agradecemos de verdade pelo tempo de vocês gasto aqui conosco. Eu tenho certeza que será muito oportuno para que as mulheres ouçam esse episódio e se sintam acolhidas, representadas e até para que elas se sintam mais inspiradas a se envolverem em projetos institucionais como Mulheres na Ciência. E por que não criarem iniciativas, nem que sejam individuais, para começar a explorar essa temática e se envolver na pesquisa para que juntas a gente consiga aí ter mais força e trazer novas mulheres a fazer ciência. É isso, gente. Obrigada pelo convite. Mais uma vez, foi bem legal. Muito bom estar aqui compartilhando essas informações com vocês. Por aí mesmo, meninos. Nós aqui agradecemos. Primeiramente, vou até agradecer novamente aqui as professoras que estão as orientadoras no projeto, essa oportunidade e também a inspiração, porque elas são pontos de inspiração para nós que estamos começando. E além de serem as orientadoras, né, aquele ponto, daquele momento que a gente está perdido, e elas aparecem e parece que ilumina tudo, assim, o caminho. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse projeto incrível. E obrigada também ao BiblioQ por nos convidar para falar sobre essa temática super importante. Venham mais frutos aí sobre mulheres na ciência e mais divulgação sobre a ciência produzida por mulheres. Obrigada, Tati. É muito bom ouvir esse contrapondo de ideias e visões de uma menina que ainda é discente, mas que já está bem envolvida na temática, de professoras mais experientes. E assim a gente vai se ajudando, contribuindo uma com as outras. E finalizamos assim mais um episódio, né, do BiblioQ. Nós queremos agradecer aos ouvintes por acompanharem. E convidar vocês a ouvir este episódio e os próximos anteriores também. E por que não nos seguir nas redes sociais para propor novas temáticas para serem abordadas aqui.
acompanhar as novas tendências, novidades, informações sobre a biblioteconomia e ciência da informação. Estamos online também no Instagram e no Twitter. Nos sigam, nos acompanhem.